Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que hora que todo mundo vai ter acesso ao vídeo. Tô mudando um pouquinho o formato hoje. Eu tinha uma... Eu falei para vocês que tinha baixado um programa para eu tentar melhorar nossa aula. Então agora, agora vocês estão vendo a apostila. Eu vou estar no quadradinho do lado. Eu acho que assim vai dar uma dinâmica melhor, vai ficar um pouquinho mais profissional. Peço desculpa de não ter feito antes, tá? É que eu experimentei um programa, não deu certo, experimentei outro programa, não deu certo. Foi meio difícil eu conseguir me adaptar, ainda estou tentando me adaptar, tá? Não vou falar mentira. Estou acostumado a ser bem expansivo, principalmente na sala de aula. Eu falo alto, eu gesticulo bastante, né? Então agora aqui fiquei um pouco limitado, mas nós vamos tentando, acho que tô indo bem. Tô tentando melhorar, tá? Então peço desculpa a todos, faltou alguma coisa, nós vamos voltar, tudo que nós estamos vendo nós vamos voltar em sala de aula. Não se preocupem, é só pra gente poder ir familiarizando um pouquinho com o nosso conteúdo. Não é nada absurdo. Ah, professor, é difícil tal. Não, gente, não é difícil. Só a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente pegar um pouquinho de vez em quando, dar uma estudadinha em casa, que não é complicado, tá? Então, queria pedir desculpa também. Eu tive uma gripe forte essa semana. Graças a Deus não é o Codiv, tá? Mas enfim, se caso eu tossir, se caso espirrar, se caso a voz falhar um pouco, é normal. Eu estou fazendo a gravação com o microfone comum, tá? Vou ver como é que fica. Eu acredito que fique bom, porque eu fiz um teste aqui, ficou legal. Deu para ouvir bem, tá? Então, se a pessoa for ver no celular, no desktop, for ver no notebook, dá para ouvir normal. Aumenta um pouquinho o som, dá para ouvir normal. Eu acho que fica melhor assim a aula. Eu achei que deu uma dinâmica diferente, tá? Então, eu vou prosseguir assim. Então, aqui, ó, vamos voltar. Então, vocês estão vendo que eu estou mexendo com o mouse. Nós estamos falando aqui sobre hematologia, tá? E aqui eu falei sobre o armazenamento dos glóbulos brancos, tal. Depois eu falei aqui sobre o VHS. Eu até falei para vocês que o VHS ele não é específico. Eu deixei em vermelho para vocês terem assim uma consciência que não é nada específico, mas é um exame que se pede bastante, tá? Ah, mas se não é específico, por que o médico vai pedir esse exame? Justamente por isso. Às vezes ele não sabe por onde começar. Então ele vai fazer o quê? Ele faz o VHS, já descarta a inflamação. Não, não tem nada inflamado. Entendeu? Então vamos procurar outra coisa. Se está inflamado é muito pouco que não deu nem alteração no VHS. Então tem que começar por algum lugar. Tá, gente? Então basicamente começa pelo que é mais barato, que é o VHS. Tá? Depois eu passei aqui como que é o procedimento. Tá? Então tá lá. Homogeneizar o tubo que contém o sangue por inversão. Inversão. Logo após preencher a pipeta graduada. Pipeta graduada é como se ela fosse, vamos dizer assim para vocês entenderem, um tubo de injeção grandão, mas você consegue regular o quanto você quer subtrair da substância, seja do sangue ou da amostra que está ali. Ela tem uma ponteirinha descartável, nós colocamos a ponteira dentro do tubo, absorve, coloca no canto, no tubo, nós vamos ver o tubo mais embaixo aí, tá? E a gente tem a quantidade certa. E eu até deixei aqui, ó, colocar a pipeta graduada no suporte, de modo que esta permaneça na posição vertical. Marcar o tempo. A amostra deve permanecer no suporte por 2 horas. Realizar a leitura em milímetro na escala da pipeta após o tempo demarcado. Vamos traduzir em miúdos. Gente, ó, então vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está a pipeta graduada. O sangue tem um limite que o sangue vai cobrir aqui. Na primeira hora nós vamos medir realmente com a régua, tá? Ou com uma fita métrica, mas normalmente é com a régua. Quantos milímetros baixou esse sangue aqui na primeira hora e quanto baixou na segunda hora. E eu pus um valor de referência aqui, ó.
O valor do VHS na primeira hora, até 10 milímetros. Homem, 8 milímetros. Na segunda hora, 25 milímetros para mulher e 20 milímetros para homem. Passou disso, sinal de infecção. Tá. Aonde? Vai ter que investigar. Mas às vezes o que acontece? Faz exame disso, exame daquilo. Não aparece. Meu, faz o VHS. Deu que inflamação, que é uma infecção? Vão procurar. Entendeu? Vão procurar, vai investigar. Aí vai fazer exame mais específico. Aí eu falei sobre a prova do laço, que ela pode ser feita com o garrote, que a gente garroteia o braço para tirar o sangue, ou pode ser feito com o manguito, que infla para tirar a pressão, para ferir a pressão. E o que acontece? Depois de um tempo tem um procedimento correto embaixo que nós vamos ver agora, tá? Que foi onde eu parei na outra aula. Então coloquei aqui, ó. Esse teste é utilizado na avaliação da fragilidade capilar, sendo auxiliar no diagnóstico de dengue hemorrágica, trombocitopenia, reações vasculares tóxicas para anormalidades vasculares hereditárias e disfunções plaquetárias. Então, pode acontecer um monte de coisa. O que nós mais vamos ter aqui é isso aqui, ó. Disfunção plaquetária. É onde nós vamos mais ver por causa do diagnóstico de dengue. Então o que acontece? A pessoa está com dor no fundo do olho, a pessoa está se sentindo mal, a pessoa vai lá e pá, faz isso daí. Tá? Ah, não deu, descartou? Tá, beleza, então não é dengue. Pode ser alguma outra coisa. No começo, esse Covid-19, a dengue é mais endêmica aqui da região sul. América do Sul, vai. México para baixo, nem América Central, para baixo do México ainda. E aí o que acontece? Foi confundido às vezes com dengue, cansaço, fadiga, tosse, espirro, náusea, dor de cabeça, coriza. Então, fez-se isso no começo, tá? Mas como eu já veio de lá sabendo que isso era de lá, então assim, testou por testar, mas já sabia o que era, como que era, tá? Então o que acontece? Nesse método aqui, nós vamos verificar a pressão arterial do paciente sentado ou deitado. Gente, todas as vezes? Não. Às vezes é só um exame de petec. Então você não vai aferir a pressão, não vai fazer nada, tá? Então o que acontece? Aqui é um procedimento passado na literatura, no livro. Normalmente, muito difícil fazer. Mas eu vou explicar o porquê, como que deve ser feito, tá? Então, determinar o valor médio da pressão do paciente é calculado pela fórmula pressão sistólica, pressão diastólica, soma as duas e divide por 2. Então, nós temos uma pressão ali, 12 por 8. 12 mais 8, quanto que dá? 20. Dividido por 2, 10. E nós vamos entender o porquê. Então, coloquei um exemplo aqui, ó. A pressão estava 100 por 60, então 10 por 6, deu 160. Você dividiu por 2, 80. Tá? O método correto é esse, tá? 120 por 80, no caso aqui, ó, 100 por 60. Então você vai insuflar o manguito da pressão até chegar ao valor médio, até o reloginho chegar a 80. E você vai segurar preso aquele manguito no braço da pessoa por 3 minutos. Para a criança, tem que ser um manguito para a criança, um manguito menor. E aí nós vamos ver o que acontece. Nós vamos desenhar um quadradinho no braço, isso com o manguito. Então você vai desenhar um quadradinho de 2,5 cm por 2,5 cm. Certo? Então primeiro desenhou o quadradinho, põe o manguito, afere a pressão, faz o cálculo, deixa na média e trava esses 3 minutos. O que acontece? Nós vamos contar o número de petec dentro. Ó, a prova será positiva se houver 20 ou mais petequias em adulto e 10 ou mais em criança. Ah, professor, mas por que aferiu a pressão? Para fazer a conta, para ter essa média. Sempre vai fazer isso? Infelizmente não. Seria o correto, tá? Infelizmente não.
Por que não? Às vezes tem vamos dar um exemplo. Em 2014, ou comecinho de 2015 acho, aqui na cidade de Amparo, na região também, mas aqui foi muito forte o contágio de dengue. Teve dia no hospital de ter 70, 80 pessoas. Tem 70, 80 aparelhos de pressão? Não tem. Então o que acontece? Só fazia o prova do laço, só passava o garrote. Contava 3 minutos ali, contava 3 minutos, você olhava o braço da pessoa, já estava lotado de peteca. Pô, você contou ali, deu mais de 20, pá, bate a mão no garrote e fala, ó, você já tá. Entendeu? Não tem muito o que fazer. A gente sabe que o Brasil é um pouco precário, a área da saúde. Então o que acontece? Funciona? Funciona. O certo é fazer com o aparelho de pressão? Sim. Insuflar o manguito? Sim. Dá para fazer sempre? Não. Não dá para fazer sempre. Tá bom? Então vamos ali, ó. A criança, no caso 10, pode acontecer de ter petequia só no quadradinho, no braço, nessa parte, nas mãos. Então o que acontece? Às vezes já surgiu tanta peteca que não tem por que esperar os 3 minutos. Tá? Seria ideal? Sim, mas aí você está com uma criança. Você já viu que a criança está com dengue, já encheu de peteca, passou muito mais de 10. Eu solto o laço. Entendeu? Solta, já era. Tá bom? Tanto é que está aqui, ó, a prova do laço apresentar positivo antes do tempo para adulto ou criança mesmo deve ser interrompida. É perigoso. Tá? Então vamos lá. Então aqui está o que eu coloquei para vocês aqui, basicamente como está aqui. Então a pressão sistólica, a diastólica, vai fazer a medição, vai aferir, vai estar no meio, tá? Então nós vamos chegar lá, nós vamos prender o reloginho, conta-se 3 minutos em criança e 5 minutos em adulto. Vai funcionar isso daí? Vai. Se for dengue, vai aparecer. Pode ser outras doenças? Sim, pode ser outras doenças. Como eu coloquei aqui, ó, trombocitopenia, reações vasculares tóxicas, pode ser algumas outras coisas, tá? Provavelmente seja dengue, porque se a pessoa tem uma trombocitopenia, provavelmente não seja de agora, mas pode acontecer também, tá? E isso daqui que eu quero que vocês prestem bem atenção, ó. Ó, se vocês derem um zoom aqui, eu não vou conseguir por causa da imagem aqui, por causa do programa aqui, que o programa é travado na imagem, não consigo dar zoom nessa imagem aqui. Mas o que acontece? Você foi, riscou o quadradinho, ó, 2,5 cm por 2,5 cm e insuflou. A hora que você insuflou ele aqui, ó, tá vendo ele aqui? Ó como ficou o braço dessa pessoa. Você vai contar só aqui? Nem precisa. Tudo aqui já lotou. Então bate a mão e desinfla. Não tem por que segurar. Entendeu? A pessoa corre um risco. Qual que é o risco? Se ela tiver um problema com dengue hemorrágica, alguma coisa, pode romper um vaso. Pode romper uma artéria. Então é extremamente complicado. Tem que ter muita atenção com isso. Tá? Ah, dá para saber na hora? Dá. Você vai fazer o teste aqui, você vai contar. Às vezes aparece 6, 7, 8, descarta. Às vezes tem aí 19, 18. Ah, não bateu 20, vou descartar? Não. É um caso mais brando. Às vezes o tempo foi insuficiente. Às vezes a doença não se manifestou com toda a sua força ainda. Então temos que ficar bem atento, tá? Então relatou menos de 20, 10, 12, descarta no adulto, tá? Relatou aí 18, 19, 20. Ah, mas não dá para falar. Chama a pessoa, chama o superior, conversa com ele, mostra para ele como deu, o que deu, tá? Esse é o procedimento correto, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o TS. O que é isso? É o tempo de sangramento. Então, ó, é um exame laboratorial que mede o tempo necessário para cessar a hemorragia de um ferimento com aproximadamente
2 milímetros de profundidade, o que permite avaliar a eficiência das plaquetas na formação de trombo. Gente, o que é isso? Quando nós vamos tirar o sangue, então, furou a veia. Aquela veia ali ela foi perfurada. Por que quando você tira o sangue e pressiona, para de sangrar? Por causa da formação da plaqueta. A plaqueta vai fazer um sistema tampão, como se fosse uma rolinha. Tá? Nós vamos entender melhor isso em sala de aula. Tá? Porque daí eu faço um desenho na lousa, todo mundo entende melhor. Tá? O que acontece? Esse teste ele consiste o quê? Tem uma lanceta que dá para nós fazermos isso esse teste dá para a gente fazer em sala de aula com agulha de injeção, dói um pouquinho, não tem outra forma, mas o que acontece? Luva, calça luva, esteriliza com álcool 70, tá? Segura a ponta do dedo, faz um furinho normalmente no canto, tá? Nunca faz um furinho aqui, essa região aqui dói mais, faz um furinho no canto, tá? Você aperta, absorve com papel ou toalha, dispara o cronômetro e vê quanto tempo vai demorar para aquele sangramento parar, sem fazer pressão, sem apertar, sem fazer nada. Nós vamos limpar só a primeira gota, depois nós vamos ver o que vai acontecer. Então tá ali, ó. Pode ser no lobo da orelha também, gente. Dói pra caramba. Então, normalmente, ponta do dedo, tá? Olha lá, ter a CPC com algodão embebido em álcool e deixar secar. Com uma lanceta específica, nós vamos ver depois em sala de aula. Acho que, não sei se tem na escola, mas nós vamos fazer com agulha. É a mesma coisa, tem muito lugar também que faz com agulha, não tem problema. A lanceta dói até mais, acho. Vamos fazer uma incisão de 2 milímetros de profundidade, permitindo que o sangue escorra livremente. Disparar o cronômetro com o papel filtro. Recolher a cada 30 segundos a gota que é formada, sem tocar a lesão. Então, só encosta, absorve a gota de sangue, tá? E não fica toda hora batendo bem no furinho, não. Tá? Quando o sangue parar de manchar o papel, cessar o cronômetro, observar o tempo ocorrido. De 1 a 3 minutos. Tá? Então, o que acontece? De 1 a 3 minutos, tem que acontecer isso daí. Vai parar de sangrar de 1 a 3 minutos? Provavelmente. Se a pessoa tiver uma deficiência na plaqueta, vai demorar mais tempo. Então, a dengue hemorrágica se enquadra nisso, trombocitopenia, algumas outras doenças. Tem hemofilia, tem várias outras doenças que se enquadram nisso. Tá? Então, o que acontece? Demora muito tempo para parar de sangrar. E isso é característico do quê? Vai fazer com que a pessoa que tenha que passar por uma cirurgia provavelmente não faça. Porque ela vai acabar acusando o quê? Que essa cirurgia é uma cirurgia de risco. Pode acontecer dessa pessoa ter uma hemorragia e ser muito difícil para controlar. Então ela tem que ter esse tempo de sangramento, um tempo normal, tá? Que é de 1 a 3 minutos. Normalmente nós vamos ver 1 minuto, 1 minuto e meio. Não tem muita diferença para isso, tá? Normalmente é difícil, nós pegamos um caso que demora 4, 5 minutos, muito difícil. Acontece, mas é muito raro, tá? Muito difícil mesmo. A pessoa normalmente já toma uma medicação, ela já explica que ela toma uma medicação. Nós vamos ver isso em sala de aula, que nós vamos criar o hábito de perguntar para aquela pessoa se ela toma medicação ou não. Anticoncepcional é medicação. Toma alguma medicação? Não, não tomo nada. Mas toma anticoncepcional todo dia. É medicação. Qual você toma? Entendeu? Então tem que falar isso. Tanto na recepção, quanto dentro do local onde vai ser feito a punção, o exame de sangue, alguma coisa assim. Tem que ser relatado para o profissional de todas as formas. Tá? Para que depois entre na parte técnica do laboratório o resultado de conflitante e de repente acha que foi erro na coleta, foi alguma coisa assim. Então já chega e resolve aquilo ali de uma vez por todas. É bem mais fácil. Tá?
Aqui nós vamos falar um pouquinho de tempo de coagulação. Tá? Determina o tempo que o sangue recém-extraído demora para coagular. Então vai retirar o sangue, quanto tempo demora para aquele sangue coagular? Ele avalia aqui, ó, avalia a via intrínseca. Nós vamos ver isso em sala de aula, eu prefiro explicar em sala de aula. As pessoas que têm um problema de hemofilia, ela tem um problema nessa via aqui, ó, tá? Na via intrínseca do coagulamento. Ao mesmo tempo, avalia de forma superficial o fibrinogênio e o número e a qualidade de plaqueta. Além disso, serve para acompanhar os pacientes com o uso de heparina, embora seja menos confiável que o tempo parcial de protoombrina. Nós vamos ver isso que seria TTPA. Tá? É outro tipo de exame que nós vamos ver lá em bioquímica. Tá? Mas o que acontece aqui? O tempo de coagulação. Qual o método que nós vamos usar aqui? Ó, executar a punção venosa, atingindo diretamente o vaso, lesando o tecido o mínimo possível. Então nós vamos fazer uma coleta de sangue normal. Coletar 5 ml de sangue e marcar o tempo no cronômetro logo que a amostra começar a fluir da seringa. Gente, seringa ou canhão a vácuo. Eu vou ensinar para vocês o vácuo e a seringa na sala de aula. Tá bom? Então o que acontece? Foi lá, fez a asepsia do local. Primeiro, afere a veia. Pode ser com luva ou sem. Aferiu a veia. Garroteou o braço. Fez a asepsia. Não pode mais tocar no lugar. Não pode mais conferir a veia. Se conferir a veia, asepsia de novo. Aí não pode. Colocou no lugar, já era. Pôs o dedo, asepsia de novo. Ah, não interessa, mas a luva é estéril e tal. Não me interessa. O que acontece? Normalmente a pessoa afere sem luva. Aí ela vai lá, calça a luva. Ela viu que a artéria tá, que a veia está aqui. Ela calça a luva. Ela faz o garrote. Faz a asepsia do local. Aí ela faz a punção. Detalhe. Não toca a segunda vez. A pessoa veio, tocou. Aferiu onde está a veia? Beleza, aferiu onde está a veia. Ela vai lá, calça a luva, garroteia o braço. Ela não tem certeza? Antes da asepsia, ela afere com a luva de novo. Se afere 10 vezes se for necessário. Fez asepsia com álcool? Acabou, não afere mais. Vai lá e faz a perfusão. Certo? 3. Depositar a amostra em 2 tubos, sem aditivo, preenchendo 1 ml cada lado. Então, pegou a veia aqui, é rapidinho para encher, tá, gente? Pegou a veia aqui, tá, solta o cronômetro. Faz tudo o procedimento. Foi, tirou a veia, pôs o curativo, o tubo tá ali do lado. Homogeneiza ele, pega ele, põe, vai para a parte técnica, aí já colhe, já vai para a parte técnica. Chega lá, põe 1 ml cada tubo. E nós vamos fazer isso, ó. Colocar os tubos em banho-maria, 37 graus. Que é mais ou menos a temperatura do nosso corpo, 36,5. Por que 37 graus aqui? O que acontece? Você abre a cuba para pegar um exame, fecha a cuba, abre a cuba, fecha. É um aparelho pequeno assim, ó. Tá, tem os maiores, tá? Mas é um aparelho pequeno assim, que tem um banho-maria que mantém a água a 37 graus. E os tubos ali dentro, que é a temperatura do corpo. Só que você tira e abre, ela dá uma oscilação na temperatura. Por isso que mantém a 37, tá? Olha lá, decorrido o tempo de 3 minutos, verificar se houve a formação de coágulo. Aí nós vamos pegar o tubo, nós vamos inclinar o tubo ligeiramente. Não é virar o tubo de ponta cabeça, não, gente. Tá o tubo aqui. Nós vamos pegar o tubo e fazer isso, ó. Olhou contra a luz ali, viu que começou a formar coágulo ali, ó. Se não houver coágulo, proceder à verificação a cada minuto. Se já fez a formação ali nesse tempo aqui, ó, nesses 3 minutos, marcar o tempo decorrido após a coleta da coagulação. Então, normalmente, de 4 a 10 minutos é o tempo que demora para fazer esse exame. Tá bom? Então, gente, eu vou parando por aqui. Vamos ver.
qual que é o próximo? Aí nós vamos falar aqui, ó, tempo de protrombina, que nem eu falei, TP ou TAP. Normalmente nós falamos TP, tá? Tempo de protrombina, então TP. Nós vamos avaliar, vamos ver direitinho aqui, nós vamos responder. Existe uma norma muito rigorosa para isso aqui, ó, desse TP aqui, que são enzimas. E o que acontece? É regulamentada mundialmente. Isso aqui tem uma tabela, nós temos que seguir justamente por isso, porque é um parâmetro extremamente necessário. Tá bom? Então nós vamos parar aqui, ó, no slide 15. Esse é o 9º vídeo. Aí no slide 15 nós paramos, aí nós seguimos aqui no 16, tá? Que depois aqui no 16 nós vamos falar de TTPA, que é o tempo de protrombina parcial ativada. Ela não é o tempo total da protrombina, é parcial, tá bom? Então, mando um abraço para todos, um beijo para todos, até o próximo vídeo.